Paz e graça, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus possa nos abençoar mais um dia e que possamos agradecer a Deus por esse dia tão especial. Deus, de fato, tem nos guardado, tem nos livrado de todos os males. Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler com vocês um texto, o Salmo 119, e fazer uma breve meditação no Salmo de número 119. Mas antes vamos orar e agradecer a Deus por mais um momento, pelo ar que nós respiramos, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Vamos orar e agradecer. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, nós te agradecemos desde já por esse dia, pela nossa família, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, que o Senhor nos concedeu esse ar, esse oxigênio. Por isso nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus possa abençoar a sua família nesse dia tão especial, nessa noite tão maravilhosa, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ler comigo o Salmo de número 119, pelo menos alguns versos aqui do Salmo de número 119, para que a gente venha fazer uma breve meditação no Salmo de número 119. Diz assim o Salmo de número 119: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que o buscam de todo o seu coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Verso 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Verso 8. Observarei os teus estatutos e não me Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E por fim vamos ler o verso número 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Vamos ler ainda o 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse texto do Salmo 119, ele é muito especial, porque na realidade o Salmo 119, ele fala de diversos assuntos da nossa vida. Ele fala de amor, ele fala de fraqueza, ele fala da lei do Senhor, porque na realidade a lei, ele traduz o caráter de Deus. Ele relata acerca do caráter de Deus, o verdadeiro caráter de Deus. E a lei representa isso, porque traz aqui o sentido que Jesus veio, cumpriu a lei e nos libertou do jugo da lei, a fim de que nós agora tenhamos liberdade para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Então Jesus veio e cumpriu a lei, com todos os seus preceitos. Ele venceu, cumpriu a lei. Aquilo que talvez nós não conseguiríamos fazer, Jesus Cristo veio e fez. Nós não conseguiríamos talvez por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos delitos. Mas Jesus, como imaculado, como sem pecado, então ele veio e cumpriu todas essas coisas. O Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, ele veio e se colocou no nosso lugar e cumpriu a lei, nos livrando do aio da lei, nos libertando da lei, do pecado, de todo o jugo da lei, a fim de que agora tenhamos liberdade para servir a Deus de todo o nosso coração. Então aqui o Salmo de número 119, ele é muito especial porque na realidade esse Salmo, ele cita palavras que significam a lei, que aparece muitas vezes como testemunho, preceitos, mandamentos, estatutos e caminho. Fala de caminho, fala do juízo de Deus, fala das nossas fraquezas também esse salmo. Fala dos nossos sentimentos, porque o verso de número 1 aqui que nós acabamos de ler diz assim: bem-aventurado, seja mais do que feliz. O salmista ele fala de uma felicidade, aquela felicidade que não pode ser de maneira nenhuma
impactada por algo externo. Ela não pode ser impactada por nada externo. É uma felicidade plena, uma felicidade que vem, vamos colocar assim, que vem de Deus. Então ele diz, mais do que feliz. Feliz é aquele que anda, né, como reto nos caminhos do Senhor, que procura andar com sinceridade na lei do Senhor, que procura servir esse Deus de todo o seu coração. Então, ele diz que essa pessoa é feliz. Esse salmo, então, ele é um acróstico de 22 estrofes, né? 22 estrofes de cada letra do alfabeto hebraico. O que é um acróstico? Um acróstico é um poema. Então, ele é um poema de 22 letras do alfabeto hebraico. Ele começa sempre com a primeira letra do alfabeto hebraico. E ele tem aí algo especial porque ele tem 8 palavras que podemos dizer assim que se destacam nesse salmo, que fala a respeito aqui, quando nós citamos logo no princípio, testemunho, preceitos, mandamentos, estatutos, caminho, juízo e a própria palavra, ou seja, né? Então, quando nós começamos a ler esse salmo, o salmo de número 119, nós vamos começar a ver as nossas fraquezas e ao mesmo tempo entender acerca do caráter de Deus, acerca do amor de Deus também, de tudo aquilo que Deus fez por nós. Vamos ler um pouquinho aqui, o verso número 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e os que buscam de todo o seu coração. Então, mais do que feliz é aquele que guarda o mandamento do Senhor, que busca a presença do Senhor, que busca o caminho do Senhor, ou seja, busca de todo o coração. O salmista aqui ele estava falando não de uma mera observância da lei, mas ele está falando aqui de uma exigência ou de uma obediência originada de uma fé profunda que vem arraigada do próprio Senhor. Então ele está falando dessa fé que ela vem lá do mais profundo da alma, dessa fé que é gerada do próprio Espírito de Deus, ou através do próprio Espírito de Deus. Não é algo simplesmente que nasce do nosso intelecto ou da nossa própria vontade, mas é algo que nasce da própria vontade de Deus e é transferida para os filhos de Deus quando há um desejo no coração dos filhos de Deus de se comprometer com essa vontade do próprio Deus. Então, quando ele diz aqui que no verso número 2, bem-aventurado, mais do que felizes, são aqueles que guardam os teus testemunhos e buscam de todo o coração, ele está falando justamente isso. Ele está falando dessa obediência originada de uma fé profunda, de uma fé que está arraigada no Senhor, dessa fé que vem do próprio Deus, dessa fé que nasce no próprio Deus. O verso 1 ainda, voltando um pouco no verso 1, ele diz que bem-aventurados são os retos. Ele está falando que aqueles que andam na lei do Senhor, ele está falando ali da lei do Torá, ou seja, da Torá de Deus, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ali do Pentateuco, está falando lá da lei de Moisés, quando Moisés recebeu ali os mandamentos de Deus. Vamos colocar assim, os 10 mandamentos de Deus. Então Deus deu ali uma lei para o seu povo, a fim que o seu povo cumprisse aquela lei, né? Ou seja, estatutos, Deus deu estatutos, Deus deu uma lei para que o seu povo ali pudesse ter ali um parâmetro, a fim de se dirigir dentro da vontade de Deus, a fim que eles não viessem cada um fazer aquilo que desse na cabeça, na teia. Então nós temos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, justamente para não fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. É bem interessante aqui que o verso 4 ele diz assim: tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Ou seja, tu ordenastes para que nós os cumpramos. Ou seja, quando aqui no verso 4 Deus está falando que ele, na realidade, entrou num relacionamento de aliança conosco, ou seja, com Israel em especial aqui no texto, e ele entrou nesse relacionamento livremente, movido na realidade por sua graça. Ele está falando aqui que não é uma troca.
Ele não está pedindo aqui que nós venhamos obedecer a Ele, a fim de que nós vamos pagar por tudo aquilo que Ele tem feito pela gente, não. Mas que esse relacionamento com Deus, assim como Deus fez tudo pela sua graça, gratuitamente Deus nos amou, nós também, gratuitamente, pelo amor que Deus teve para conosco, também por amor venhamos servir a Deus. Ou seja, eu não sirvo a Deus simplesmente porque eu tenho medo. Eu não sirvo a Deus porque eu estou pagando aquilo que Ele fez por mim. Mas eu sirvo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque Ele é o Deus da minha vida. Eu sirvo a Deus porque eu o amo. Eu sirvo a Deus porque eu não sei viver sem Ele. Então é isso aqui que o texto do verso de número 4 aqui está falando. O texto do verso 4 está falando justamente disso. O verso do número 7, ele diz o seguinte, diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Olha só, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Aqui ele fala que ele está numa caminhada de aprendizado, a fim de aprender em obediência e conhecimento aquilo que Deus tem para ensinar. Ou seja, não é possível servir a Deus sem aprender acerca das Escrituras, da vontade de Deus. Não é possível conhecer a vontade de Deus sem saber qual é essa vontade. Não é possível ter um relacionamento com Deus sem antes conhecer qual é a vontade de Deus. Então é preciso conhecer as Escrituras Sagradas. E como é que você conhece a Deus? Através das Escrituras Sagradas. Então o texto é bem claro. O verso número 7 diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então o salmista está dizendo o quê? Eu vou te louvar. Eu louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu aprender os teus justos juízos. Então ele está numa caminhada. Uma caminhada de crescimento. Ele está numa caminhada de conhecimento para aprender o quê? Os justos juízos de Deus, a fim de que louvar o Senhor de todo o seu coração. É isso que o salmista está falando aqui no verso de número 7. Ele está falando que vai louvar a Deus de todo o seu coração. O verso 8 em especial, ele diz assim: observarei os teus estatutos e não... Olha só, não me desampares totalmente. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Ele fala que ele vai cumprir os estatutos de Deus. Então o salmista, ele resolve seguir a lei de Deus e ele ao mesmo tempo pede para que Deus não venha desamparar a ele. Eu queria que você meditasse comigo num texto que eu acho muito, mas muito especial. O verso de número 62. Esse verso de número 62, ele fala o texto do Salmo 119. Eu estou pulando aqui porque o Salmo é muito longo. Mas o verso de número 62, ele diz assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Ou seja, à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. À meia-noite. Nós sabemos que a meia-noite é uma hora aqui em especial, é justamente o início de um novo dia, o fim de um dia, o início de um novo dia. Justamente ali o centro do dia em especial. A meia-noite, a Bíblia diz que lá em Mateus, no capítulo de número 25, se eu não me engano, no verso de número 6, diz: eis que o noivo está voltando. Fala justamente sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma hora pontual, é um momento crítico, é um momento onde muitas pessoas serão pegas desapercebidas. Então, fala de um momento onde as pessoas têm dificuldade de se levantar para buscar a Deus. Não em especial à meia-noite em si, mas um horário, às vezes, da madrugada, o horário, muitas vezes, onde todos estão dormindo. O salmista fala: enquanto todos estiverem adormecidos pelo sono, eu me levantarei para buscar ao Senhor. Salmo 119, verso 62, perdão.
À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. E eu queria meditar também com vocês, para a gente encerrar aqui a nossa meditação, no verso de número 67. O verso 67, ele é por demais especial. Ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. O 68 diz assim: tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. O 67, voltando: antes de ser afligido, estava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Então aqui ele fala justamente de fraqueza, ele fala de distanciamento, ele fala que ele estava distante do Senhor. Ele fala do momento de sofrimento, do momento que ele se afastou de Deus, do momento que ele se afligiu em se afastar de Deus. Ele reconhece que ele estava errado. Ele reconhece que por um momento ele errou em se afastar desse Deus. Mas ao mesmo tempo aqui ele diz: mas agora tenho guardado a tua palavra. Ele voltou para Deus. Aí o 68 ele diz: tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. 69 diz assim: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Aí o 71 ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Muitas vezes nós passamos por grandes dificuldades nas nossas vidas e perguntamos: Deus, por que estou passando por isso? Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor permite que eu venha passar por isso? Por que o Senhor permite que eu venha sofrer dessa forma? E está aqui o salmista explicando no verso de número 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes é preciso a criança, o filho, ser disciplinado pelo pai para aprender o caminho correto. Às vezes é preciso Deus nos permitir passar pelo deserto para saber que Ele é um Deus de milagre, para que nós venhamos conhecer a sua bondade, para que nós venhamos conhecer o seu amor, a sua grandeza e os seus estatutos. E é justamente isso que o salmista está falando. O verso central aqui, muitas pessoas gostam desse salmo, para a gente finalizar aqui, o verso número 105 do Salmo 119, que todos conhecem, que todos citam, é justamente esse versículo bem conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, que eu não venha andar na escuridão, que eu não venha andar em trevas, que os meus pés sejam guiados pela luz que é a tua palavra, né? Que os meus pés sejam direcionados por essa luz, né? E ele diz assim: luz para o meu caminho, né? É a tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos direcionando, que o Senhor possa continuar derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Eu queria deixar essa meditação do Salmo 119. Muitas vezes a gente lê os salmos, mas não entende, né, a plenitude daquilo que está escrito. E quando o salmista ele está falando aqui no Salmo 119, ele está falando de preceitos, ele está falando de estatutos, ele está falando da lei, que é o caráter de Deus, ele está falando que Jesus Cristo quebrou, né, cumpriu a lei, quebrou esse aio da lei, para que hoje nós tenhamos liberdade para servir a Deus. Então hoje você tem liberdade para se achegar a Deus, para se aproximar de Deus e servir a Deus de todo o seu coração. Não há mais uma separação, não há mais um muro, não há mais uma lei que lhe impedia. Ou seja, os homens tentavam, mas eles não conseguiam cumprir a lei. Mas Jesus veio e cumpriu essa lei. E hoje você consegue servir, porque Jesus foi lá, o Cordeiro Santo de Deus, e cumpriu a lei, para que hoje você sirva a Deus de todo o seu coração. Então eu quero orar com você nesse dia tão especial, nessa noite tão especial, pedindo a Deus que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é bom servir a Deus.
É prazeroso servir a Deus. E esse salmo fala disso, de prazer, fala de fraqueza, da fraqueza humana, fala do amor do Senhor, fala do juízo de Deus, fala muitas vezes que Deus nos corrige, mas ao mesmo tempo que Deus nos levanta, que Deus nos ergue, que Deus cuida com todo o seu amor. Deus nos disciplina, mas ao mesmo tempo Deus cuida. E é isso que esse salmo está falando. É isso que o salmista está falando e é isso que nós precisamos entender. Que o amor de Deus está aqui para que nós venhamos entender a graça poderosa dele de uma forma muito especial. Então eu queria orar com você nessa hora, pedindo a Deus que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Vamos orar? Pedindo a Deus? Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, eu oro ao Senhor nessa hora, juntamente com todos aqueles, ó Pai Celestial, que estão nesse clamor comigo, que estão agora, ó Pai Celestial, orando juntamente comigo. Nós não sabemos orar como se deve, mas o Teu Espírito Santo conduz as nossas orações até os céus, até junto à sala do trono da graça. E é por isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, nos capacita a compreender a Tua palavra, a fim de que nós venhamos andar na Tua presença. Pai, nos ensina os Teus justos juízos, os Teus justos preceitos, a Tua lei, nos ensina a compreender a Tua vontade. Nos ensina, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos guarda, nos protege, nos livra de todos os males. Cubra-nos com Teu sangue precioso. Abençoa a nossa família, os de longe e os de perto. Que nesse dia tão especial, que nessa noite maravilhosa, o Espírito do Senhor continue sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre, porque sabemos que o Senhor está conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amanhã, domingo, nós estaremos reunidos naquele grande culto de adoração da família, às 18h30, louvando e adorando a Deus com toda a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se cuidem, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã às 18h30.